Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor esse momento que nós vamos ler Tua Palavra, Pai Santo, que o Senhor fale conosco, que todo empecilho, toda ação do diabo para que a Sua Palavra não penetre no nosso coração seja agora tirada em nome de Jesus, que só o Teu Espírito Santo fale a nós agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em 2 Tessalonicenses fala do anticristo. Fala assim: ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogo-vos que não vos demoveis facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, como procedesse de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o que o detém, para que o seu próprio tempo se manifeste, pois já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora detém, até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios e da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhe envia a operação de erros, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que creem na verdade antes, todos que não creram na verdade antes, tiveram prazer na iniquidade. Aqui ele fala de alguém que retém a manifestação do anticristo ainda, até que esse alguém seja tirado. Mas ele vai falando aqui das pessoas que deram ouvido às mentiras e não receberam o amor da verdade. E Deus os entrega a mentira. Deus os entrega a mentira. Ele diz que o maligno já opera nesse mundo. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios e mentiras, e com todo engano e injustiça que perecem. Para os que perecem, todo engano e injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, aqueles que perecem porque não quiseram a verdade, que é Cristo Jesus. Por isso perecem. E a eficácia de Satanás é que vai... agora vou saber que você tem, pois já o ministério de justiça opera. Já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora detém, até que seja afastado. Ou seja, irmãos, está uma loucura esse mundo. Eu estava vendo uma cena na internet, o cara assaltou uma farmácia em São Paulo, 2 caras. O cara saiu até a porta da farmácia, voltou. Qual é a coisa mais importante que o ladrão quer? Que o roubo seja um êxito, ou seja, ele chegue lá, assalte e vaze. A primeira coisa que ele quer fazer é ir embora. Depois que ele pegou a grana, eles pegaram 30 mil, chegaram até a porta da farmácia, um voltou, tinha uma moça de 21 anos, ele estourou os miolos dela, deu um tiro na cabeça dela. Então, esse iníquo já opera na terra. Por isso que o Senhor falou, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Gente, vendo a cena, parece que esse cara saiu até a porta. Eu não tenho detalhes sobre como aconteceu, mas a reportagem fala, as pessoas que estavam na farmácia, os funcionários, falou, ele já tinha pegado o dinheiro, não precisava matar a moça.
mas ele foi até a porta, ou seja, ele já tinha feito o roubo, ninguém tinha reagido, não havia perigo contra a vida dele, ninguém puxou arma, ele já estava da porta, era para somente sair para a rua e ir embora, mas parece que o iníquo falou com ele, vai lá e ceifam a vida. Ele parece que ele recebe uma ordem em volta e bum! Sem mais nem menos, ele vem cá perto do balcão, põe um revólver na cabeça da mulher e estoura os miolos dela. O iníquo opera nesse mundo. Agora, aqueles que não querem o amor do Senhor, o Senhor deixa eles na mão do iníquo, claro. Olha o que ele diz aqui. E então será revelado o iníquo. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, prodígios e mentira. Então, esse iníquo vai fazer sinais, prodígios e mentira. Com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem por quê? Ele responde, todo engano e injustiça, esse iníquo vai agir em cima dos que perecem. Mas por que essas pessoas perecem, gente? Será que Deus não ama elas? Por que perecem? Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, quem é a verdade? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Eles não receberam o amor de Cristo por quê? Porque Cristo não quis dar o amor para eles? Não. Que optaram por não receber o amor de Cristo. Optaram por crer na mentira do inimigo. Optaram por isso. E nisso o inimigo consegue operar a mentira neles. O inimigo consegue iludir com todas as formas de mentira, com todas as formas de religiões, com todas as formas de doutrinas que vão afastá-los do caminho do Senhor. Porque o inimigo conseguiu operar a mentira. O inimigo vai mostrar sinais, prodígios para eles e mentira. Por quê? Porque eles estão longe do amor de Jesus, porque eles optaram por se afastar de Jesus. Irmão, cada vez que nós nos afastamos de Deus, nós ficamos mais próximos da operação do maligno, do iníquo. Cada vez que nós nos afastamos de Deus, nós nos aprofundamos em ruínas. Mesmo que perante a sociedade, aos olhos humanos, isso não pareça. Tá? Mesmo que aos olhos dos homens isso não pareça. Mas ele fala que as pessoas que rejeitam o amor de Cristo, o amor da verdade, são influenciadas, com todo engano e injustiça. Todo engano e injustiça vem sobre aqueles que rejeitam a verdade. Então a pessoa está sendo enganada, mas não é porque Deus é ruim, não é porque Deus quer que ela seja enganada, porque simplesmente elas rejeitaram a verdade. Entendeu? O que estava falando com um rapaz hoje aqui, estava em deprê, até os estudos do cara, fazendo o 7º período de direito, indo por vinagre, porque estava olhando para uma namorada desesperado e com medo de perder, uma obsessão. Caiu no engano. Por quê? Porque negou a verdade que é Cristo. Jesus, olha só, a Bíblia diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amai a Deus acima de todas as coisas, buscai primeiro o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele estava buscando primeiro a namorada, inverteu a glória de Deus, estava aí, ralando. Quando a gente abandona a verdade, quando a gente rejeita a verdade, a eficácia e o engano de Satanás opera sobre nós. Não tem boca, não tem meio termo. É como diz, pastora Poliana, cortar reto. Não tem, gente, não adianta nós chegarmos e falarmos assim, irmão, olha, dá para você ir vivendo assim, vai mexendo, vai se moldando, vai... Não dá, irmãos. Por quê? Porque todos os sinais já estão aí, gente. Olha só, você observa como o mundo está sendo totalmente dominado pelo iníquo. A política está na mão de quem? Hein, irmãos? Tem gente que está pensando, nós vamos ter um novo avivamento, nós vamos tomar conta da política, nós vamos tomar conta dos meios de comunicação. Os crentes vão tomar conta de nada, irmãos. A política está na mão de quem? Do iníquo.
A ONU está na mão de quem? Do iníquo. As religiões estão na mão do iníquo. Até dentro da igreja de Cristo. Nós estamos vendo operações de iniquidade, operações, sinais do iníquo dentro da igreja de Cristo. A mentira, a apostasia Ele falou assim, o iníquo não vem antes que aconteça a apostasia. Gente, já estamos a milhões, bilhões de pessoas apostatando da fé. Se você perceber, Paulo, Filipe, Tiago, Bartolomeu, aqueles discípulos de Jesus, pregaram na Etiópia, pregaram no Egito, pregaram ali na região da Europa toda. Depois vieram grandes homens do Senhor, John Wesley, outros e outros grandes, pregaram de novo. Mas a cada dia eles trocam Jesus por tudo. Trocam Jesus por pedras, por cristais, trocam Jesus por florais, trocam Jesus pela mãe natureza, por uma árvore, por um Deus feito de mãos humanas, trocam Jesus por mortos, por espíritos, por doutrinas humanas, trocam Jesus por homem, por imagem de semelhança de homem, por imagem de semelhança de animais, trocam Jesus por dinheiro, adoram a Mamon, adoram a Baal, poder, trocam Jesus por Astarote, sensualidade, trocam Jesus por tudo hoje. Isso é o que? Apostatar da fé. Trocam Jesus, se afastam de Cristo, trocam a Cristo por coisas, religiões, doutrinas e etc, etc. Trocam Jesus pela desobediência, porque trocam Jesus pela minha vontade, pelo ego. Quando a pessoa, ela desobedece, ela quer viver segundo a sua vontade, ela quer viver segundo os padrões da sua mente, da sua carne, do mundo, ou segundo o seu ego. Trocam Jesus pelo mundo, pelo seu ego. E toda vez que faz isso, apostatam da fé. Então esse apostatar da fé já vem de longos centenas de anos. E o iníquo está operando, ele só não opera na totalidade, porque ainda a noiva do Senhor Jesus está aqui. É por isso que o iníquo não opera em toda a totalidade, mas vai chegar um momento em que essa noiva será tirada. A igreja verdadeira, a noiva de Cristo, será tirada. Aí a operação, o caminho para o iníquo ficará livre. Mas mesmo com a igreja aqui, a igreja que eu estou dizendo são pessoas, todos aqueles salvos e remidos no sangue de Jesus, que vivem na presença do Senhor. É diferente de quem está na igreja, de quem pratica a religião, tá? É diferente. Igreja de Jesus é diferente de povo que frequenta uma igreja. É totalmente diferente. Então vai ser tirado, o iníquo vai operar com toda a liberdade, mas hoje ele opera com mentiras e enganos dentro da igreja onde está a noiva de Jesus. Então, observe bem, qual é a única saída então, pastor? Pastor, o senhor disse que ele controla a mídia. Controla ou não controla a mídia? Inclusive a mídia evangélica. Controla. Você for na Expo Cristã, nós já tivemos lá por 2 vezes, gente. É um templo de adoração ao homem. A Expo Cristã é a maior feira gospel do Brasil, da América Latina, eu acho. É um templo de adoração ao homem. São estandes com cartazes, com banners, com adesivos do tamanho de 2, 3, 4, 5 metros, os homens lá. Sabe? São empresas gospel que movimentam milhões de reais por mês. Mas esses milhões... Aí você vai ver os estandes de missões. São os estandezinhos assim... As 2 vezes que eu tive lá, vamos dizer assim, são a ralézinha, ou seja, os estandes mais simplesinho, os estandes assim, 2 por 2 e acabou ali, sem nada, uma mesinha, um negocinho. As 2 últimas vezes que eu fui era assim, o nosso era assim. Mas os estandes dos grandes ministérios são estandes de 200, 300, 500 mil reais. São assim, verdadeiras salas, coisas lindas. Então, o iníquo entrou dentro da igreja. Aonde a adoração
é feita a homens em grandes partes, e não ao Senhor. O iníquo entrou dentro da igreja. E quando fala aqui que ele se entrará no trono e se proclamará a Deus, no templo de Salomão não tinha trono, tinha trono. Então, se a gente pensa que vai ser erguido o templo, e ele vai sentar lá no templo e se proclamar Deus, o rei, Deus, tem que ter um trono. Que a Bíblia fala que ele está sentado ao trono. Ele é Deus, ele é rei, ele é Senhor, ele é absoluto. Então não vai ser num templo feito por mãos humanas, porque no templo não tinha trono. Tinha o Santo dos Santos, tinha o átrio, tinha toda aquela coisa, mas não tinha trono. Aí eu te pergunto, onde é o templo de Deus hoje, aqui na terra? Porque a Bíblia diz que ele não habita mais em templos feitos por quê? Por mãos humanas. Então Deus habita num templo. Quem pode me responder aí no MSN, que está ao vivo aqui, essa gravação, quem pode me responder onde é o templo de Deus hoje aqui na terra? Então já começaram a responder aqui, nosso corpo. Então, quando o iníquo entrar no nosso coração e começar a operar sua vontade em nosso coração, a colocar no nosso coração os seus princípios e não de Deus, quando ele colocar no nosso coração que nós devemos adorar um monte de coisa, menos a Deus, quando ele coloca no nosso coração a adoração à trindade dele, satânica, que são esses demônios como Astarote, que é a sensualidade, como Mamon, que é o dinheiro, né? E hoje o que nós temos visto pregar aí é sobre dinheiro na igreja, sobre grana. Quando nós vemos que esses espíritos começam a dominar sobre nossas vidas, aí o iníquo sentou no trono e se proclamou Deus no local onde era para ser proclamado o Deus vivo, que é o nosso coração. Vós sois templos vivos do meu Espírito. Vós sois templos vivos, ou seja, nós somos templos vivos. Então, quando ele senta no templo do nosso coração e fala assim, bom, agora você vai começar a consumir, agora você vai começar a botar os olhos no ter, agora você vai tirar o foco de Cristo, a Bíblia não vai ser a sua regra de fé e prática, agora você vai fazer o seguinte, olha só, isso hoje pela manhã, ou foi ontem à noite, foi ontem à noite, hoje pela manhã, lá, antes do café da manhã, eu estava ali preparando o café e me veio isso no coração. Olha só, a gente fala assim, você, no seu trabalho, o seu trabalho, como eu vou tentar explicar aqui, como se você vai vivendo o seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida, e sendo isso, o seu trabalho, a sua vida, você vai pregando a palavra de Deus aí, tá legal? Você vai utilizando o seu trabalho, a sua vida. Não. Pregue a palavra de Deus. Seja um discípulo do Senhor. O seu cotidiano tem que ser esse o foco. E enquanto você segue pregando a palavra do Senhor, enquanto você segue sendo um discípulo de Jesus, vai sendo advogado, vai sendo engenheiro, vai sendo também médico, vai sendo professor, vai sendo faxineiro, vai sendo cozinheiro, vai sendo tudo que é eiro. Vai sendo dona de casa, vai sendo... Não interessa. O cotidiano seu tem que ser pregar a palavra de Deus. A sua vida tem que ser centrada na palavra de Deus. E também você vai fazendo isso para sobreviver, para Deus te abençoar com o pão. Você me entendeu? Você não vai ser um médico e também pregar a palavra. Você não vai ser um engenheiro e também pregar a palavra. Você não vai ser um professor e também pregar a palavra. Você não vai ser um discípulo de Jesus e também ser o que mais? Um cozinheiro. Você vai ser um discípulo de Jesus e também ser uma dona de casa. Você não vai ser um discípulo de Jesus e também ser um motorista. Não, você vai ser um discípulo de Jesus, em primeiro lugar, pregando a verdade, vivendo a verdade. E, consequentemente, esse é o seu cotidiano, vai ser o foco da tua vida. E aí, meu irmão, o que Deus te levar a mão para fazer além disso, faça como se fosse para Ele. Ou seja, se o Senhor te separar como professor, como médico, como engenheiro, como seja lá o que for, faça como se fosse para Ele, como um webmaster, como um programador,
como uma cozinheira, como uma copeira, como um faxineiro, como uma pessoa que trabalha na limpeza pública, como um pedreiro, como um carpinteiro. Não interessa, seja um discípulo de Jesus. Em primeiro lugar, seja um discípulo de Jesus. E também seja qualquer profissão que Deus colocar na sua mão. Mas não deixe de ser um discípulo que pregue a verdade, porque por falta da verdade, por não amar a verdade, por não receber o amor da verdade, é que muitos serão enganados pelo iníquo. Só é enganado quem não conhece a verdade, gente. Quem conhece a verdade não é enganado. Olha o que está dizendo a palavra aqui. Olha só. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor o desfará. Deus vai acabar com esse iníquo, tá? A vinda, quer dizer, desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios e mentiras. Gente, Satanás é muito mais eficaz do que nós imaginamos, gente. Olha o que ele tem feito com a internet, olha o suor que nós temos aqui. Gente, vocês estão me ouvindo agora pela internet. E nós não estamos chegando nem a 1% de quem nós poderíamos chegar hoje, porque nós não somos eficazes. Você e eu não somos eficazes no utilizar a internet para levar a obra. Você e eu não somos eficazes para levar o evangelho do reino. Porque nós somos acomodados e o iníquo tem nos enganado. Vocês têm acompanhado nesses últimos meses, eu tenho implorado aqui, gente, traga outras pessoas, vamos. Era para a gente já ter ultrapassado o número de ouvintes 10 vezes. Era para nós termos uma despesa hoje de uns R$1.000 por mês só com um servidorzinho de internet, porque era tanta gente que eu e o pastor Elias aqui, Luciano, as rádios iam ficar loucas de tanta gente, a despesa ia aumentar, porque era muita gente entrando. Nós não somos eficazes, não, o Satanás é, mas nós não somos. Por quê? Porque nós somos piores? Porque nós somos omissos. Você sabe quanto internautas hoje, nós estamos em 2011, tem mais de 70 milhões de internautas no Brasil. 70 milhões. O mundo tem mais de 1 bilhão. Satanás chega nesse 1 bilhão com trocentas coisas. Satanás chega nos 70 milhões de brasileiros hoje, em 2011, que tem acesso à internet, com tudo que não presta. Quantas pessoas você trouxe ao conhecimento de Jesus pela internet nesse ano? Quantas pessoas você tem usado a internet para levar o amor de Deus? Quantas pessoas você tem... Pois então Satanás é muito mais eficaz que você e que eu. A revelação desse iníquo, a manifestação dele vai ser segundo a eficácia de Satanás. E Satanás está provando excepcional na eficácia. Porque ele já contaminou a televisão todinha, comerciais, novelas, filmes, desenhos. Ele já tomou conta. Enquanto Satanás tomou conta de todas as programas de entrevistas, programas de auditório, todos ele já tomou conta. Ele já está ali com a mão dele. E a igreja continua fazendo brigando um pastor com o outro na televisão, tomando o horário um do outro. Satanás já tomou conta de tudo, inclusive dos programas evangélicos, da mente desses homens que estão buscando ganhar mais dinheiro e arrancar mais dinheiro. Satanás tomou conta, irmãos. Ele é eficaz. Eu não estou fazendo apologia a esse cara, não. Eu estou dizendo como nós somos ineficazes. Vamos lá. A política. Nós temos uma bancada grande de evangélicos no Congresso Nacional. Os homossexuais colocaram seus representantes lá. Já fizeram e remexeram e já estão aprovando as suas leis. E os evangélicos estão lá. Sabe fazendo o quê? Muitos deles, eu conheço alguns que estão lá, recebendo propina, grana, endorando pela grana que recebe, como vocês viram na televisão. A eficácia de Satanás já chegou lá no Congresso, na bancada evangélica também. E já levantou a sua bancada, já está tudo prontinho, o pessoal está todo trabalhando segundo a eficácia dele lá. Você vê, a corrupção campeia, é ou não é? As propinas, os escândalos, então a eficácia dele chegou lá. Meio de comunicação, política, justiça, nem se fala. Hoje, ninguém por exemplo, escândalo do Mensalão, o maior escândalo que houve no Brasil. Tem alguém preso? Não tem.
aquele Marco Valério preso, não tem José Disseu preso, não tem ninguém preso. A eficácia de Satanás chegou na justiça. Então, os três poderes, na televisão, na mídia, no cinema, Avatar, Nárnia, Crepúsculo, filmes de sexo, terror, já está no cinema. Os ídolos hoje dos jovens são ídolos que estão naquela religião, a cientologia, que são ateus, que são homossexuais, que são lésbicas. São os ídolos, músicos. Na música, então, a eficácia dele já tomou conta, porque antigamente a eficácia dele era um pouco mais velada, era subliminar, mensagens colocadas ao inverso. Hoje é mensagens colocadas na cara, é Lady Gaga, é Madonna, é Beyoncé, é toda essa galera aí. É a eficácia de Satanás na música. E nós? Na música nós estamos fazendo shows evangélicos, cantores cobrando 50 mil reais para cantar e pregar. A eficácia de Satanás nas palestras de autoajudas, palestra de meditação transcendental, palestra de como conseguir o sucesso, palestra de como ser rico, palestra disso, palestra daquilo. Eficácia de Satanás. Os pastores, tem pastor que cobra 15 mil reais, estou falando em 2011, para ir pregar na sua igreja. Mamão já tomou conta. A eficácia de Satanás também nisso. Aí eu te falo o seguinte, ele fala aqui: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, tá? Ó, Satanás com todo o poder, sinais, prodígios da mentira e com todo o engano. Então, vamos lá, a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo engano e tal, com toda a mentira da injustiça para os que perecem. Então, todos que estão envolvidos nesse métier, todos que estão sendo envolvidos, inclusive os que estão na igreja, envolvidos nesse sistema, são os que perecem. Perceberam aqui? Perceberam aqui? Olha só, vamos ler de novo. Ó, a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Então nós percebemos a eficácia dele nos poderes, no veículo de comunicação e na igreja. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Então há um engano de injustiça para os que perecem. Mas quem perecem? Por que perecem? Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus nos envia a operação do erro, para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Trocam a verdade de Deus pela iniquidade do diabo, pela mentira do diabo. E Deus os abandona. E depois os julgam, porque abandonaram a verdade. Então, meu irmão, a pergunta que eu tenho para você: será que em alguma área dessa, o iníquo tem operado em você a mentira? Será que em alguma área dessa, política, em todas que eu falei, televisão, cinema, revistas, meios de comunicação, igreja, será que poder público, justiça, será que nas escolas, a eficácia de Satanás na escola? Esse dia eu estava vendo uma escola, não sei se foi em São Paulo, foi proibido orar, simplesmente agradecer a Deus pelo dia. Pais entraram contra isso e os donos da escola cederam. A eficácia de Satanás no ensino, mas querem colocar cartilha homossexual, querem colocar um monte de princípios mundanos dentro da escola. Eficácia de Satanás no estudo. Universidades que são templos de ateísmo. Eficácia de Satanás na ciência. Eu estava observando o projeto RAP, que eu já falei com vocês,
que é para controlar o clima, porque é para produzir maremoto, tsunami, produzir guerras com o clima. Já existem aí situações de cientista colocando células humanas com células de animais, transformando homens em animais. Isso já existe. E não me venha falar que não existe, porque se você fala que isso não existe, que tudo que Projeto Rapa é mentira, que todo esse domínio dos grandes Illuminatis, esses caras que dominam a economia, está na eficácia de Satanás. Eles quebram um país aqui, quebram outro ali. O dinheiro, quem é primeiro a ser socorrido nas grandes colapsos financeiros? Primeiro a ser socorrido são os grandes banqueiros. E aí eles compram os bancos menores tudo e concentram a grana neles. É o ordem arbitral, é trazer o colapso, trazer a desordem para nós, fazermos a ordem novamente segundo a nossa vontade. É o que você vê, a eficácia de Satanás. É um Kennedy declarando que não vai ceder às sociedades secretas, meses depois sendo morto. Está na política, está ali, está tudo ali, ó. É um 11 de setembro que todo mundo acredita que aquele Osama Bin... Gente, as pessoas, pode ser que eu me engane, eu sou sujeito a erros, pode ser que eu me engane, mas gente, quando mataram o Che Guevara, quem lembra disso? Che Guevara, aquele guerrilheiro, rapaz, fizeram questão de mostrar o corpo do Che Guevara. Saddam Hussein, quando foi morto, até filmado, saiu na internet ele sendo enforcado. O homem mais odiado pelos americanos e procurado no mundo foi morto, segundo os Estados Unidos. E simplesmente nenhuma fotinha do corpo dele. A CIA, o serviço secreto, quem disse que matou, tirou. Não, nós entregamos ele para ser feito um funeral segundo a religião deles. Ah, que coisa mais linda. Que meigo. Os americanos são muito meigos, esses que coordenam tudo isso, da CIA, das suas armadas. Meiguice pura, gente. Uns homens que mandam bomba atômica, uns homens que matam sem miséria, sem nenhum tipo sem miséria, que eu digo assim, sem vontade nenhuma, sem clemência nenhuma, porque se mataram 2000 naquele atentado do World Trade Center, eles mataram muito mais do que isso no Iraque, muito mais do que isso no Afeganistão, mataram muito mais do que isso no Vietnã, mataram muito mais do que isso nas guerras que eles promovem, para manter o que? Uma indústria de armas e banqueiros milionários. E você acreditar que Osama Bin Laden foi morto, você acreditar que o World Trade Center foi todo um atentado feito sem que a CIA sabia, sem que houve um apoio do próprio governo americano, você acredita em mula sem cabeça, você acredita em Papai Noel. Eu também acredito na historinha da carochinha, em duende, nessas coisas todas. Porque a eficácia de Satanás já opera na política mundial. A eficácia de Satanás. Então, até onde a eficácia de Satanás tem afetado a sua vida? Né? Hein? Até onde? Hoje, casa-se, estou vendo o comentário da pastora Poliana, hoje casa-se homem com homem. Hoje se transformam crianças. No Canadá tem uma criança que é filho de 2 lésbicas, que aos 5 anos pediu para ser menina. Não tem um filho, e aos 5 anos pediu para ser menino. Aos 7 tentou se matar, porque era homem. E as mães lésbicas começaram a dar hormônio feminino a ele. E hoje, com 11 anos, é uma menina, até com seios. E já está sendo preparado para a mudança de sexo. É isso que as nossas leis, que está sobre a eficácia de Satanás, que autoriza o casamento de pessoas do mesmo sexo, que adotem filhos e comece a criar filhos para transformá-los em pessoas desse tipo, como está fazendo com essa criança. Então, essa é a eficácia de Satanás. Agora, onde essa eficácia de Satanás tem operado na sua vida e na minha vida? Essa é a nossa pergunta. Nós vamos ficar aqui com cara de dor, olhando tudo isso acontecer, e quando esse que está falando aqui fala, irmãos, por favor, nos ajude a levar o evangelho do reino. Custa você mandar um e-mail para uma pessoa para que o evangelho chegue até ela. Eu estou aqui
é emocionado com a Francisna. Vai ficar gravado que é para ficar um testemunho. A Francisna é uma mulher que tem um câncer muito perigoso. A Francisna é uma mulher que sofre com um câncer muito violento. A Francisna é uma mulher que está entre a vida e a morte, mas tem lutado, é uma guerreira. O pai dela mora nos Estados Unidos, falou para ela assim: ouça, entre na internet e ouça. Ela entrou. E ela aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da vida dela pela internet. Foi internada, ela já pregou para outras pessoas entraram aqui. Agora mesmo entrou uma moça aqui, uma mulher aqui: olha, eu perdi meu pai, perdi meu marido, eu estou desesperada, nós oramos por ela. A Francisna me falou de vocês. Eu creio que Deus vai curar a Francisna, eu creio que Deus vai curar ela, sabe? Mas a eficácia de Satanás não está na mente dela, ela está pregando o evangelho, ela está levando a palavra. Cheguei lá em Além Paraíba, tem uns irmãos subindo um morro lá, meu irmão, evangelizando no meio de pessoas, de drogados. Eu visitei casa de pessoas viciadas, oramos por alguns, eu fui com eles, não estão sendo tocados pela eficácia de Satanás. Agora tem muita gente, nesse instante que eu estou falando, tem pessoas dentro de uma sala com ar-condicionado, um suco, um salgadinho, um biscoitinho do lado, o dia inteiro, de 8 da manhã às 18, ou às 17, em frente ao computador, e não tem a coragem de usar esse equipamento para a glória de Deus. Chega em casa, senta num computador, fica até de madrugada e não tem a coragem de fazer a obra de Deus. Então, onde a eficácia de Satanás tem tocado em você? Onde a eficácia de Satanás está tocando em você, meu querido? Vamos orar para que Deus revele. Agora, quando Deus revelar, meu irmão, quando Deus revelar, mude de atitude imediatamente, porque eu vou ler mais uma vez aqui o restante do versículo. A vinda desse iníquo, 2 Tessalonicenses 9, a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano da injustiça com os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Feche teus olhos, se você puder orar agora. Fala assim: Deus, em nome de Jesus, eu preciso, Deus, eu preciso da revelação do seu Espírito Santo. Se a minha vida está sendo influenciada pelo iníquo, em qualquer área, meu Deus, em nome de Jesus, eu te imploro, eu te peço, eu te clamo, revela para mim, Pai. Não permita que eu seja enganado, Senhor, porque haverá um julgamento para esses que negam a sua verdade e preferem a mentira do iníquo. Pois agora, em nome de Jesus, revela para mim, Pai. Fala no profundo do meu coração. Fala no fundo do meu coração agora, Pai. Fala no meu espírito, Deus. Traz à minha mente, Senhor, onde eu tenho entregado parte da minha vida ao iníquo, Senhor, para que ele influencie. Porque, Deus, quando o Senhor me revelar, eu quero mudar de direção. Eu quero parar de deixar o iníquo influenciar a minha vida e ter uma vida totalmente influenciada pelo poder da tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa mensagem vai estar no nosso site www.amazongospel.com.